Olá, gente querida do coração verde e amarelo, em mais uma edição do seu Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade, as informações do nosso país, no governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Queremos saber de novo, é muito bom saber de qual lugar maravilhoso, do Brasil ou do mundo. Você nos assiste, acompanha essa edição, participe do chat ao vivo. E verifique se o sininho de notificações está ativado para receber as notificações das atualizações diárias do Foco do Brasil. E vamos agora às notícias desta edição. Em uma eleição onde Joyce Hasselmann, de deputada mais votada do estado, foi reduzida para nanica com menos de 2% dos votos válidos para a Prefeitura de São Paulo, mas dona da segunda campanha mais cara da capital, com o PT tendo a pior votação da história na disputa pela Prefeitura de São Paulo, entre outras amenidades, incluindo polêmicas com atrasos. Para o presidente Jair Bolsonaro, a esquerda sofreu derrota histórica. Ai, minha gente, o ano acaba, mas as eleições do ano não, né? Ainda não temos o resultado oficial das eleições dos Estados Unidos, ainda não sabemos oficialmente quem será o presidente dos Estados Unidos pelos próximos 4 anos. E aqui no Brasil, muita gente vai ter que esperar para saber quem vai comandar os municípios, né? Das 100 cidades com maior número de eleitores, 59 só conhecerão seus respectivos prefeitos no segundo turno. E muitas pessoas comentando, abre um parêntese, dessas pessoas, nós podemos citar aí a turma da esquerda e boa parte da imprensa convencional, que dá tudo no mesmo, né? Mas enfim, essas pessoas comentando sobre o fato de alguns apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro não terem vencido as eleições em seus municípios. O presidente também comentou e destacou o caso do Alckmin, que apoiou o Dória lá em 2016 para prefeito de São Paulo. O Dória ganhou. Em 2018, o próprio Alckmin se candidatou à presidência da República e ficou com apenas 4,7% dos votos, dando a entender que o apoiado não necessariamente mostra a força do apoiador, né, em caso de vitória ou de perda. Cada eleição tem sua própria particularidade. Temos o exemplo da deputada Joyce Hasselmann, que foi um fenômeno de votos em 2018, né? Teve mais de 1 milhão de votos para deputada pelo estado de São Paulo e desta vez se candidatou para a prefeitura de São Paulo e teve 10% dos votos que obteve como deputada. Então, cada eleição tem sua própria particularidade. O presidente disse que, em relação a esses apoiados, ele falou sobre eles apenas em 4 lives, o que totalizou 3 horas. Então, uma eleição praticamente o ano inteiro, ele falou durante 3 horas desses candidatos. Desde o início do ano, o presidente já havia dito que não apoiaria ninguém no primeiro turno, mas citou alguns candidatos na reta final das eleições. Ele também falou com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada sobre a questão do voto, a segurança do voto, né? A segurança de os eleitores terem em relação ao seu voto, em saber que o seu voto foi de fato para o político a quem escolheram. Nós temos que ter um sistema de apuração que não deixe dúvidas, né? É só isso. Tem que ser confiável e rápido. Não deixar margem para suposições. Agora é um sistema que desconheço no mundo onde ele seja utilizado. Só isso, mais nada. Agora, no que eu tenho proposta, tive, né? Foi o Supremo disse que é inconstitucional o voto impresso. Tem proposta de emenda à Constituição na Câmara. Se nós não tivermos uma forma confiável de apurar as eleições, a dúvida sempre vai permanecer. E nós devemos atender a população. Não sou eu quem fala é o povo. Muita gente, ou alguns falam sem ouvir o povo, sem ser dos seus gabinetes. No meu caso, eu estou sempre no meio da população e eles querem um sistema de apuração que possa demorar um pouco mais, não tem problema nenhum, mas que seja garantido que o voto que essa pessoa deu, né, vá para aquela pessoa realmente de fato.
Ainda nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que a esquerda sofreu uma derrota histórica e mostra que a onda conservadora que chegou em 2018 veio para ficar e que em 2022 nós teremos a nossa democracia consolidada com um sistema eleitoral aperfeiçoado. Por falar ainda em sistema eleitoral, outras figuras influentes da direita também comentaram sobre as eleições, o primeiro turno das eleições, como por exemplo foi o caso da deputada Carla Zambelli. Ela disse que passou da hora, está mais do que na hora das pessoas falarem a respeito do voto impresso e que ela não está convencida de que o sistema eleitoral trave tanto assim sem que haja fraude. Ela diz que ela pode estar errada, mas que ela prefere verificar o seu voto, né? Ela prefere ter a certeza de que o seu voto pode ser contado, pode ser visto. Outra que comentou sobre as eleições foi a deputada Bia Kicis. Ela disse que o sistema eleitoral ele vale apenas para organizar as eleições, né, que ocorrem de 2 em 2 anos. Então, você tem 2 anos para preparar as eleições e quando chega na hora H, dá problema. Ela também publicou um post do Sérgio Moro. Você lembra do Sérgio Moro? Aquele ex-ministro da Justiça? Pois é. O Sérgio Moro, ele disse que o resultado das eleições municipais deste ano foi muito fragmentado, né? Que não teve assim um campeão nacional, que as pessoas estavam muito focadas em interesses locais. Mas ele disse que teve alguns resultados interessantes, como por exemplo a derrota de alguns candidatos apoiados pela presidência da República e o destaque do PSOL como um partido relevante de esquerda. Exatamente, para o Sérgio Moro é bem interessante o PSOL se destacando com relevância entre os partidos de esquerda. Nada melhor do que o tempo para a gente conhecer as pessoas, né, minha gente? Pois é, o PT foi dizimado ou reconfigurado como PSOL, que parece que foi o disfarce da esquerda para sair pela tangente. O PT caiu de 257 prefeituras para 124, perdeu cerca de 133 municípios. Já o PCdoB, que visivelmente foi empurrado, por exemplo, em Porto Alegre para o primeiro lugar durante a campanha pelos institutos de pesquisa, acabou ficando em segundo. Os números mostram também mais derrotas, 51 municípios para 31 o PCdoB. O PDT perdeu 131 municípios. O PSOL, embora destacado por São Paulo, tem 3 municípios ou 4 em caso de vitória de Boulos. Analistas dizem que a extrema esquerda se camuflou, se escondeu, virou camaleão, trocando desde símbolos até cores, a ponto de iludir até Sérgio Moro, que deu ao PSOL o título de mais relevante da esquerda. E além de ataques ao sistema do TSE e problemas em um dos núcleos de processamento do supercomputador de apuração, as eleições também foram marcadas com um ataque ao Ministério da Justiça. Você viu que um carro foi jogado sobre o espelho d'água do Ministério da Justiça em Brasília? A Polícia Federal assumiu a investigação. Havia um pedaço de madeira, gente, segurando o pedal do acelerador, segundo a Polícia Militar do Distrito Federal. Quando os militares chegaram ao local por volta da 00:30, não havia ninguém próximo ao veículo. Nenhum suspeito foi preso e circunstâncias do episódio ainda são desconhecidas. A PM isolou a área. A Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal assumiu a investigação. O prédio fica na esplanada dos ministérios na capital federal, próximo ao Congresso e ao Palácio do Planalto. De repente, seja até um alerta. E depois de 2 semanas em teste, finalmente o Pix começa a operar com sua capacidade total. O que quer dizer que pessoas que têm acesso a instituições financeiras ligadas ao Pix, elas poderão fazer transações eletrônicas sem quaisquer restrições de horário, dia ou taxas para pessoas físicas. E isso em questão de segundos. Essa plataforma ela foi criada pelo Banco Central em conjunto com outras instituições financeiras durante 2 anos. Mais de 700 bancos, fintechs, cooperativas e empresas de crédito e de pagamentos receberam um ok do Banco Central para integrar o sistema do Pix. E qualquer pessoa, então,
que tem uma conta numa instituição financeira ligada ao Pix, ela vai poder então realizar a sua operação, né? Ou seja, enviar dinheiro para alguém ou receber em questão de segundos sem intermediários. Agora, gente, uma coisa é certa: poucos presidentes receberam tanta oração como o presidente Jair Bolsonaro tem recebido do povo brasileiro. Entre católicos e evangélicos, evidentemente que torcem pelo melhor do Brasil, incluir o presidente e o Brasil nas orações, como disse uma brasileira, uma pernambucana, é de praxe já. Ela falou isso em conversa com o presidente. Deus abençoe. Obrigado. E há muito tempo, antes, né, de senhor ser eletido, Deus tinha falado muito conosco e às 3 da manhã levantarmos para orar pelo Senhor e vamos continuar, porque Deus tem um propósito. E sei que esse Brasil é do Senhor Jesus. E amém. Todos que estão com você, nós estamos orando para também continuar lutando pelo nosso país. Nós agradecemos pelo grande esforço que está tendo, né, que é muita coisa, mas sabemos que o Senhor é conosco. E a SECOM enfatizou o trabalho da Polícia Federal. A Secretaria de Comunicação do Governo Federal fez uma homenagem à Polícia Federal, que tem batido diversos recordes durante este ano de 2020. A Secretaria de Comunicação destacou a atuação da Polícia Federal em relação ao combate ao tráfico de drogas e também à repressão ao crime organizado. Somente em 2020 já foram apreendidos 666 milhões de reais em bens de grupos envolvidos com o tráfico de drogas, e isso é um recorde histórico. Além disso, o combate à corrupção também é uma outra frente em que atua a Polícia Federal e já soma quase 5 bilhões e meio de reais em patrimônio confiscado de organizações criminosas envolvidas com o desvio de recursos públicos. A Secretaria de Comunicação também lembrou os novos 600 policiais federais que atuam na corporação. De Brasília, Andréia Luiza Matias. Segundo notícias da TV do UOL, Xuxa aciona justiça para cassar título de jornalista de Siqueira e demiti-lo da Rede TV. A ação foi protocolada na Vara Civil do Foro Regional de Santo Amaro, em São Paulo, em 27 de outubro. E a apresentadora da Record pediu tutela de urgência ao caso, pois alega que o rival oferece riscos à sociedade. Embora citem vários motivos, os advogados no processo que foi aberto dizem que Xuxa foi desqualificada por Siqueira Júnior em algumas ocasiões. A apresentadora se revoltou ao tomar conhecimento de algumas matérias exibidas no programa de Siqueira. Então Xuxa se manifestou nas redes sociais, mas Siqueira devolveu. E também polemiza outra informação. Sérgio Camargo, jornalista e presidente da Fundação Cultural Palmares, declarou em seu perfil do Twitter que o humorista Mussum será incluído na lista de personalidades negras da Fundação. Sai Marina Silva, entra Mussum, o ex-integrante dos Trapalhões. E falando em Trapalhão, olha só. José de Abreu é pré-candidato a presidente em 2022 e já saiu disparando contra seu antigo colega na Globo. O Huck é a síntese da burguesia escravagista que quer exaurir o povo em função da sua ambição e vaidade dele, do apresentador, e vaidade desmedida. Apoiou o golpe e agora quer a presidência. Tudo o que faz e fala é com propósitos eleitorais e tem como padrinho a maior rede de telecomunicação, postou José de Abreu contra o apresentador Luciano Huck, criticando a emissora onde trabalhou por 40 anos. Entre os seus seguidores, houve dúvida se o artista estava sendo irônico ou pretende mesmo disputar o Palácio do Planalto. De toda forma, no meio de Sérgio Moro, do próprio Huck, do Lula, não é? Mandetta, e agora entra então José de Abreu, muita gente acreditando que pode passar a perna no presidente Jair Bolsonaro.
A implantação do modelo cívico-militar em algumas escolas de educação básica no Brasil ocorreu mesmo em meio à pandemia de coronavírus. A meta do Ministério da Educação do governo Jair Bolsonaro era transformar ao menos 54 instituições regulares de ensino em 2020. Até outubro, 51 passaram a fazer parte do projeto piloto do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, da qual também participa o Ministério da Defesa. Até 2023, o objetivo é aplicar o modelo em ao menos 216 instituições. O governo Jair Bolsonaro segue cumprindo sua meta de implantação de escolas cívico-militares, afirmou o ministro da Educação, Milton Ribeiro, em publicação no Twitter. Atingimos a marca de 51 novas escolas na modalidade. Assim, seguimos trabalhando para oferecer educação de excelência para a população brasileira, acrescentou o ministro. O Brasil tem riqueza de todo lado, não é, gente? O esplendoroso litoral brasileiro está sendo chamado de Amazônia Azul, com a data de 16 de novembro, reservada para o Dia Nacional da Amazônia Azul. E para comemorar, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que institui o 10º Plano Setorial para os Recursos do Mar, que define diretrizes e prioridades para o setor no período de 2020 a 2023. O ato aconteceu durante cerimônia reservada no Palácio do Planalto, com assinatura do decreto de aprovação e também imposição da medalha Mérito Tamandaré. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência, o decreto orienta o desenvolvimento racional e sustentável de atividades de exploração e aproveitamento dos recursos vivos, minerais e energéticos da Amazônia Azul. As diretrizes do governo federal têm como base os interesses nacionais, com foco na geração de emprego e renda, contribuição para a inserção social, além de pesquisa científica e proteção ambiental marinha, diz a nota da pasta. A Amazônia Azul é um conceito político estratégico que abrange os espaços oceânicos e ribeirinhos do Brasil e foi adotado com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do território marítimo brasileiro. Uma potência o Brasil, também com o seu território marítimo. As águas jurisdicionais brasileiras alcançam 4,5 milhões de quilômetros quadrados. O Dia Nacional da Amazônia Azul foi instituído pela Lei nº 13.187, de 11 de novembro de 2015, mesmo dia em que entrou em vigor a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. E atenção, você acessa agora mais uma bela lição de vida, uma emocionante reflexão no canal Reflexões. Assista e também faça a sua inscrição no canal Reflexões, acionando o sininho de notificações. Gratidão pela sua atenção, pelo seu like, comentário, compartilhamento e que Deus abençoe a você e a sua família.